amores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Desejar, entre lençóis e microfones. Aquele podcast que desamarra tabu, descomplica desejo e te convida para deitar na cama com a mente aberta, viu? E hoje o papo tá tanto falado quanto medido. Vamos entrar aí com todo respeito com um tema que tá muitas vezes na cabeça dos homens e na gaveta das mulheres. O tema de hoje é: o tamanho é documento? O que as mulheres acham sobre isso? Será que é importante ou pode preencher outros requisitos? E para responder algumas perguntas com muito conhecimento e bom humor, nós trouxemos aqui hoje ela que é psicóloga, sexóloga e também descomplicadora das chamas dentro do quarto. Arlete, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Que honra. Arlete, mas conta aqui pra gente o que te levou você a mergulhar nesse universo da sexologia. Você descobriu isso novinha ou teve algum prazer aí pelo meio do caminho? Uma consequência de algumas atividades familiares. Então, vim de uma família muito tradicional, que não conversava sobre sexualidade, sobre sexo, muitos tabus. E aí, a curiosidade que é inerente ao ser humano, né? O ser humano nasceu curioso e ele gosta de procurar, gosta de buscar essas informações de uma maneira ou de outra. Então, por muito cedo, eu comecei a buscar em revistas, conversando com algumas amigas, sempre tentando driblar essa rigidez familiar. E aí, com o tempo, fui entrando no universo da psicologia e a psicologia pediu, ou quase que me obrigou a entrar nesse universo, porque as demandas psicológicas estavam muito relacionadas a sexo, à sexualidade, ao perfil sexual dos pacientes, e aí foi uma consequência, aí fui me especializar, fui buscar, e a busca hoje, ela continua, porque estou dentro de um relacionamento, e como a gente vê muitas dificuldades dentro das relações, a gente também se preocupa e não quer cair na mesma situação. E conta pra gente, Arlete, assim como nós, eu, Ivone, que sou proprietária da Chocolate com Pimenta, a Daiane, que também atende, a mentora de mulheres aí, trabalha com esse público, traz também muitas vezes assunto pra sexualidade, a gente passa alguns perrengues de vez em quando. E você, conta pra gente sem dizer nomes, não precisa? Alguns. São 13 anos de atuação, então dificilmente eu passaria ilesa. Então, desde um pai de um adolescente que chegou pedindo para marcar um horário, que eu já atendi o adolescente, e ele tinha uma dúvida se esse filho era homossexual, se ele já tinha iniciado na atividade sexual. E aí eu já percebi no início da sessão que ele estava agitado, que ele estava incomodado, percebi que poderia ter alguma arma, alguma coisa com ele, e no final da sessão, ele percebendo que eu não iria abrir nada da sessão do filho, apesar de adolescente, né, ele pediu quanto eu cobraria para tirar a virgindade desse filho. Pelo medo do filho ter alguma questão sexual, que ele não descobrisse, que ele não soubesse. Então, foi uma situação bem difícil. Foi uma das primeiras situações que eu passei, onde eu olhei e me perguntei como a sociedade vê a questão do sexólogo, da sexóloga, de quem trabalha com esse assunto tão delicado. O segundo foi de uma mulher que eu atendia também há algum tempo, e ela estava no impasse. O marido queria abrir esse casamento, queria fazer swing, e ela trazia uma dor muito grande, porque ela não queria. Ela não queria participar, ela não queria entrar nesse universo. E durante as sessões, ela se mostrava muito incomodada. Até o dia que ela me perguntou, ela falou: "Você faz swing? Você já participou de swing?" E aí eu sorri, acolhendo, tentando acolher, e falei: olha, o que está em foco não é a minha vida, e sim a sua, o que isso significa para você. Aí ela riu e falou assim: se você não está respondendo, então é porque você faz. E aí eu tive que acolher ela na dor, no sentimento, na frustração dela, ou até pela ausência da minha resposta. E num outro momento, numa outra sessão, eu coloquei para ela que eu sou uma formadora de opinião, que ali eu estava como uma figura de autoridade diante do assunto, e que eu não poderia me colocar na situação nem de sim, nem de não, porque se eu falo não, eu não faço, ela entende. Então eu também não preciso fazer, não preciso me submeter ao desejo do marido. Se eu respondo sim, faço,
ela ia se colocar na condição, nossa, então, se você faz, eu sou obrigada a fazer também. Porque como que eu vou trabalhar isso dentro do consultório? E aí eu expliquei pra ela que a questão da minha falta de resposta e do meu sorriso era mais um acolhimento pra ela. E aí ela entendeu qual era meu real motivo com a relação do meu sorriso, né? Ela entendeu que o meu sorriso era um sim. E aí era um momento delicado, trabalhar com a dor. É que não era um julgamento, né? Era uma forma de você acolher. Porque nós, profissionais, passamos muito por isso quando as pessoas perguntam, mas e você usa quando a gente está indicando algum produto, né? Produto ainda é mais fácil, né? Porque a gente ainda fala assim, olha, eu prefiro esse, mas tudo varia de gosto e tudo mais. E quando fala, principalmente nessa questão que traz pro swing, que é algo que deve ser compartilhado entre 4 paredes, se fica confortável para ela e se fica confortável para ele, porque a gente tem muito esses tabus, né? De derrubar. E daí, quando a gente fica, não é que nós ficamos em cima do muro, é que você respeita a opinião. Imagino como que foi para ela, né? De receber isso e entender que ela que tinha que formar a opinião dela e decidir pelo sim ou não. E isso é muito comum hoje, né, Arlete? É, que na verdade ela queria ou uma solução ou uma negação. E ela buscou em mim uma resposta que ela ia se pautar nessa resposta. E eu não estava em julgamento. Exatamente. Sim, a dor dela. E eu fiquei até, eu cheguei a me assustar com a primeira situação que você passou, né? Isso. E o engraçado é que a gente tem que estar preparado para tudo, né? Para tudo. E quando a gente lida com algo, as pessoas ainda levam para o outro lado, né? Sim. Então, a gente tem que... Parabéns pelo profissionalismo. Obrigada. Nas 2 situações, você foi, assim, realmente muito profissional. Mesmo pega de surpresa, né? Sim. Manter Porque... a calma. Manter a calma. A postura, a calma e a ética. Uhum. Como também já teve várias situações, onde homens procuram, porque vê a página, procuram no Google, e aí querem mandar fotos. Eu quero que você analise. Eu não sou urologista, eu não sou gineco, não sou urologista. Não acredito, você passa por isso. Então eu vou te mandar a foto no modo temporário. Depois você exclui. Então tem muito esse assédio também, né? Situações, vi sua foto no Instagram, achei você bonita, você é sexóloga. Então atrelam a sexologia com o prazer, com o fetiche de quem é que está falando da sexologia. E esquece um pouco do viés profissional. Exatamente. Você me fez lembrar de uma situação em que eu vivi também, nessas situações que a gente passa de indelicadeza das pessoas, né? Por ligar algum sentido de perversão quando a gente trabalha com uma sexualidade. Isso. E estamos aqui em 3 profissionais dessa área e que atuam trazendo a seriedade e para trazer conhecimento e benefícios para uma vida sexual ativa e saudável, né? Sim. Teve uma vez num almoço e tinha várias pessoas, vários amigos, e um dos amigos, assim, não era um amigo próximo, mas um amigo, assim, da família. Ele olhou pra mim, nossa, que engraçado, né, Ivone? Você, na época que eu ministrava os cursos ainda, depois eu optei em cuidar mais da Chocolate com Pimenta e não ministrar mais os cursos, mas você não tem cara de pessoa que ensina algo pra alguém. Ou seja, a mulher, pra ensinar algo de sexualidade, tem que ser gostosa, bonita. Isso mesmo. Ousada. Vulgar. Né? Você não tem cara. Eu falei assim, né? Não é a cara que mostra o conhecimento, né? Com certeza. Então, assim, são situações que a gente passa e que a gente precisa mostrar o nosso profissionalismo cada vez mais. Enfim, Arlete, nessas situações de consultório também, me conta sobre tamanho, já que o assunto de hoje é o tamanho do documento, né? Você atende pessoas, casais, que o tamanho vira o documento ou, às vezes, trouxe dificuldades tanto para o homem, né, que vai lá procurar ajuda, ou para o casal que busca ajuda? O homem, quando chega, ele tem a dúvida. Se ele realmente satisfaz a mulher, se o tamanho está dentro da média, se o tamanho é eficiente. A mulher, não. A mulher está sedenta de um homem que proporcione prazer, independente do tamanho, da espessura, do calibre. Ela quer um contato, ela quer ser seduzida, ela quer ser conquistada. Dentro dos casais que eu atendo, a maior queixa é: ele não ouve, ele não escuta, ele não entende o que eu quero. Então é aquele homem que chega para o prazer imediato, vai para a cama, quer essa mulher e não prepara essa mulher. A mulher, ela tá muito mais preocupada na qualidade do sexo, em como esse homem aborda essa mulher, em como ele desperta o prazer nela.
Lógico que o prazer, ele não está medido em centímetros nem em calibre. Ele está na afetividade. Mas os homens se colocam muito nessa condição porque é uma condição cultural, do tamanho, do grande. E o tamanho, ele está muito mais relacionado à dominação. Do quanto eu tenho para te oferecer. Do quanto eu me coloco na condição de te oferecer algo extraordinário. E aí ele fica tão pautado nesse quesito, tão pautado no desejo dele, na exposição dele. Porque o homem, quando ele vai pro sexo, ele vai ereto. Se o pênis dele é grande, ele vai mais ereto ainda, né? O homem que tem o pênis pequeno, ele já não tem essa destreza, ele já chega encabulado. Mas a queixa da mulher não está em tamanho, ela está em quanto esse homem busca o sexo com sexo de qualidade, como ele vai preparando essa mulher pro sexo, até chegar no momento do sexo, de uma penetração, de um carinho, de um toque. Então, a queixa maior sempre vai ser em relação a como ele aborda ela, e não ao que ele tem para oferecer. Não na questão do tamanho, né? Não. O homem, ele já nasce com a régua na mão, digamos assim, né? Pra saber. Literalmente. Ou se tem uma idade que ele vai desenvolvendo isso. Ele nasce no sentido do que os pais colocam. Então, se é uma família muito castradora, ele vai estar sempre na dúvida. Se desde pequeno. E hoje os pediatras estão trabalhando com essa questão, e é importante que você, mãe, leve teu filho no pediatra, no urologista, para acompanhar o desenvolvimento do pênis dele. Então, a gente já tem tabela mostrando para a idade, o tamanho, se o desenvolvimento já está bom. O pênis, ele vai desenvolver até os 14 anos. Ele começa a desenvolver ali o nível dele de desenvolvimento, ele dentre os 14 e termina até os 18. Dos 8 aos 14, se você leva o teu filho no pediatra, no urologista, a gente pode fazer uma questão de medicamento, de hormônios, para que ele consiga desenvolver. Então, muitos pais não sabem que pode fazer esse acompanhamento, que pode pedir para os pediatras fazer esse cuidado, fazer essa investigação, se esse pênis está desenvolvendo, para que lá na idade adulta ele não chegue com micropênis, que é abaixo de 7 centímetros. E muitos homens olham e falam, quando hoje vem buscar a causa de ter um micropênis, ele vai olhar e falar, mas a minha mãe não cuidou, não foi alertada, será que ela não podia ter feito algo? Como se a responsabilidade fosse só da mãe. Mas quem leva ao pediatra, geralmente é a mãe. Os pais acompanham. E aí, quando você me foi me perguntando, tem uma questão também. Os pais, desde muito cedo, enaltecem esse pênis do filho. Então, vai dar banho? Lava o amigão aí. Lava essa espada. Hoje você vai carimbar, né? Filho meu é macho. E aí, ele vai colocando nessa criança um peso desse pênis. E esse pênis, às vezes, não levanta, ele não ergue, porque esse pai colocou o tempo todo para baixo. E, em contraproposta, ele vai tomar banho com esse pai, quando o pai vai ensinar ele a lavar esse pênis, a abrir, arregaça, lava, limpa, ele vai olhar para o tamanho do pai. Claro, o pai é um adulto. E aí ele olha e já fala, tô em desvantagem. Então, ele já vem com isso muito embutido. Passou essa fase, ele tá indo para a escola, ele tá conversando com os adolescentes, eles vão pro banheiro. E é evidente que os meninos vão olhar no banho, na academia, no banheiro, e eles vão entrar naquilo que é tão comum dos meninos estarem lá medindo os pênis. E em algum momento, pela questão genética, porque tem uma relação que é genética, tem a questão do quanto ele produz de testosterona no desenvolvimento da adolescência, e questão de raça, de etnia e de alimentação. Então, alguns meninos vão ter um desenvolvimento maior. E aí, esse menino que não tem essa genética, ele vai olhar e vai ver que esse pênis está um pouco menor. Então, já vem para uma outra atividade, para uma outra realidade. Se comparar com os amigos e perceber que, de repente, o pênis dele não está tão desenvolvido quanto o do amigo. Logo ali, pelos seus 13, 12, 14 anos, ele é convidado para atividade sexual. E aí, ele vai ter que tirar a roupa. E aí, ele vai ter que mostrar o que ele tem ali. O documento. O que ele tem, né? E hoje a gente já entende que as meninas de 12, 13, 14 anos já estão na atividade sexual. Então, a probabilidade dele pegar uma menina que já teve uma experiência sexual é muito grande. E lógico que alguém conversa sobre isso, né? Ah, o do outro era maior, o do outro era menor. Nossa, o teu é grande, o teu é fino. Então, ele está sempre sendo convidado. Outra situação é quando eles passam pela obesidade. Então, quanto mais gordinho você estiver, a retenção desse pênis também é maior. Então, dá a impressão de que ele diminui, mas não é que ele diminui, é porque ele está coberto sob gordura. Então, o abdômen está muito grande e vai recolhendo. Outra fase, que é a mais crucial, é hoje após o divórcio. Então, eu estou ali na faixa dos 40, entre 40 e 50, e tenho o divórcio.
Eu tenho que voltar para a sociedade sexual. Olha só. E aí eu tenho que encarar essa mulherada que tá toda cheia de botox, de silicone, de lipo, malhada, produzida, e eu tenho que voltar para essa atividade. Então eu tenho que ir à caça e eu tenho que ter algo para oferecer para essas mulheres, porque tem muita gente jovem também no mercado. Tem. Então não termina nunca. E aí para encerrar chega a idade. Quando eu coloco uma pressão num pênis que ele já não dá mais a resposta que eu tenho. Quando eu tô ali na faixa dos 60, 70, que esse pênis já começa naturalmente a ter um desgaste. Então, eu vou ficar meia bomba, eu não vou ter uma ereção completa, eu não vou conseguir terminar uma relação sexual, às vezes eu nem tenho a ereção. Então, é uma cobrança cruel pro homem. O homem tá o tempo todo sendo convidado. Tanto que nós temos a vantagem de fingir um orgasmo e o homem não perceber. E o homem não consegue fingir uma ereção. Ou ele tem, isso sim. Ou ele tem, ou ele não tem. Nossa, olha pra você ver, começar lá do início o homem, né? Eu nunca tinha parado. Essa percepção, né? Exatamente, pro homem, né? Tá vendo? E olha que a gente é da área, a gente conversa, a gente fala, mas agora trazendo, assim, você trazendo todo esse histórico dele, de como que é, olha como que é forte também pro homem. Muito pesado. Exatamente. E eu acho, assim, que a gente enfatizar essa informação importantíssima que você trouxe aqui, que é a questão da mãe acompanhar isso e saber que ela pode tomar alguma atitude caso ela perceba que não tenha o desenvolvimento, né? Até porque os pediatras, eles não informam isso. Eles fazem a medição do pênis da criança, como fazem a altura, peso, fazem a média, se ela tá com idade óssea, ok. Mas dificilmente o pediatra vai olhar e falar, mãe, o pênis dele tá menorzinho, a gente pode entrar com alguma medicação, algum hormônio para já ir ganhando tempo. O pediatra, ele não faz essa recepção para a mãe. E a mãe, com tantas coisas para se preocupar, para cuidar, para olhar, acaba passando. Às vezes passa e é algo que ela não é uma negligência, é uma falta de conhecimento. Exato, uma falta de conhecimento. Pra mim foi total, tipo assim, um conhecimento muito novo, assim, porque eu acompanho o meu filho, inclusive ele acabou de fazer 14 anos, e é assim, algo que eu nunca tinha parado. Tá no tempo recorde. Pensar, assim, fechando a cadeia dele. Ele deixa ver ainda? Vi sem querer, mas ele tenta se esconder, talvez com o pai dele, mas a gente conversa, até inclusive essa semana a gente falou sobre camisinha, porque eu converso de uma forma muito tranquila, tanto com a minha filha, que tem 7 anos, como o meu filho, né? Claro que trazendo os meus valores, a minha verdade, é a forma que eu acho que é o correto, né? E eu falo muito tranquilo isso, né? E ele deixa, tipo, entrar e olhar jamais, né? Ele morre de vergonha, né? Ele é muito mais tímido, assim. Mas eu pergunto, meu marido também sempre tá ali olhando. É diferente pra homem, e você, né? Ele já tá numa janela dos 14, que é o prazo final. Então, caso tivesse acontecido algo nesse intermédio, você já estaria com o tempo extrapolado de fazer alguma intervenção. Então, por isso que é importante esse conhecimento, essa busca pela informação. Porque a pessoa só vai buscar a partir do momento que isso se torna um prejuízo. Quando se torna um prejuízo? Na idade adulta. Exatamente, quando ele começa a perceber que talvez poderia fazer alguma diferença. Mas, Arlete, será que é um grande mito a questão do tamanho realmente ser documento? Alguma paciente já te buscou relatando que teve um parceiro com o pênis pequeno que faz falta esse tamanho ou que talvez maior? Como que é no consultório a busca por esse conhecimento com relação a tamanho? A mulher nunca trouxe. A mulher vai ter a queixa de como ela não é seduzida. Tanto que eu tenho paciente com micropênis que engravidou, esposa e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, busca-se outras alternativas. Eu trabalhei já com um paciente que ficou tetraplégico e ainda assim a gente conseguiu introduzir o sexo na relação deles. Então, isso vem do homem. Do homem. E não da mulher. Do poder que o homem atribui a um pênis. A um pênis. Ele se coloca na condição. Se eu perguntar pra você onde é o ponto G do homem, o que você vai me responder? A gente sabe que é no começo do pênis, lá Não, tá no ego. No ego? O maior defeito do homem, eu falo pra ego. mulher. A mulher esperta alimenta o ego. Eu falo isso muito pras minhas alunas. Mulheres, vocês que são espertas, alimente o ego do homem. É fundamental pra relação, não é? Mas, e como é assim, esse assunto, ele é realmente, às vezes, sem perceber, a gente faz esse tipo de comentário. Por exemplo,
meu sobrinho e afilhado nasceu há alguns dias atrás. E aí, né, vai no grupo da família a foto do menino pelado. Ai. Aí o meu marido já fez o comentário, olha lá, já com o bingolão duro. É o que eu falei no início. Então, já começa ali. Já começa ali, colocando esse peso em cima desse tamanho. É o ego. Exatamente. Outro comentário que eu ouvi, inclusive, ontem, eu acho que foi. A gente saiu com os amigos, estacionamos o carro. Descendo do carro tinha uma caminhonetona, daquela grandona, gigante, que todo mundo olha quando a caminhonete passa. Aí um amigo comentou assim... Então, Jefferson, que é o nome do meu marido, você teria? É teu sonho? Daí o Jefferson falou assim, não, eu acho bonito, mas não é meu sonho uma caminhonete dessa. Eu acho que o sonho dos homens a ter uma caminhonete dessa é quem tem né, pequeno. Porque daí ele tenta compensar com o tamanho da caminhonete. Escuta-se muito isso. Né? Escuta-se muito isso. Então, é comum a gente ouvir esse tipo de comentário dos homens mesmo, né? Sim. Deles. Então, a gente vê que para eles, o tamanho é algo assim... É autoafirmação. O tempo todo. E como a gente sempre trabalha, né? O homem, tudo é externo. E da mulher é tudo interno. Então, a gente finge um orgasmo, o homem não percebe. A gente está excitado, o homem não percebe. A gente tem um orgasmo, o homem não vê. Não é visual, não é palpável. O homem ejacula, a gente vê. O homem tem uma ereção, a gente vê. Então, o homem, ele é muito externo. E dentro dessa externalização dele, vem tudo que faz com que ele fique potente. Então, é o dinheiro, o carro importado, a caminhonete, os bens, né? Tudo que ele pode expor para seduzir. Olha, é um combo. Interessante, muito legal. Arlete, você acha que, nós falando da questão do tamanho, né, e tudo mais, você acha que a pornografia, como ela contribui para isso, pro homem, principalmente, né, porque é aquilo que nós falamos, né, a criança já nasceu, já vem a piadinha do homem, estimular. Né, e quando tá crescendo, nos adolescentes mesmo, você não escuta um homem falando que vai levar uma mulher pra um puteiro, né, mas quando você escuta em reuniões, já tá dando a idade de levar você pro puteiro. Como é a pornografia realmente pra questão do homem mesmo. Do homem, né? Do homem é aquilo, você tá massageando ou você tá esmagando o ego dele. Porque quando ele vai pro pornô, ou ele confirma que ele tá na média e que ele é bom, ou ele percebe que ele está com alguma coisa em déficit. Então, do mesmo jeito que ele vai colocar o homem numa condição de superioridade, ele vai estragar essa relação do homem com o seu próprio pênis. A mulher, os comentários que a mulher faz quando assiste um pornô, fala, ai, tá fingindo, nem tá sentindo nada. Nossa, como tá gostando. A mulher já desdenha esse prazer da mulher erótica do sexo no filme. E o homem, ele vai olhando e tá tentando aprender como ser, como seduzir. E ele não consegue perceber que não é o filme que vai ensinar ele a seduzir uma mulher. Muitos casais deixam a atividade sexual como última atividade do dia. Ou melhor, da noite. Então, essa mulher já tá cansada, já tá cheia de problemas. Esse homem também já não tem mais o melhor para oferecer. Então, eles vão pra cama para executar, pela questão da fisiologia do sexo. Pela frequência, pela fisiologia, ou para extravasar, como muito homem fala, né? E aí os dois já não estão se fornecendo o prazer completo que eles têm. E na pornografia, por mais que o homem sabe que aquilo é editado, por mais que a mulher sabe que aquilo tudo é produzido, que provavelmente tem um remedinho, que tem cortes, que aquilo é uma cena que é ilusório, mas o homem olha e ele almeja estar naquela condição. Mas você pode perceber, ele não quer ter o tamanho do pênis do homem, ele quer estar na condição de dominação dessa mulher. Por isso que aparece muito o anal, aparece muito 2, 3 mulheres, esse homem sendo servido pelas mulheres no pornô. A gente, a não ser tirando o sadomasoquismo, a gente não vê a mulher dominando a relação sexual. Exato. É esse homem o tempo todo dominando. Esse homem espiando a mulher, fazendo o voyeurismo, olhando essa mulher por trás de uma janela, espiando essa mulher numa piscina. Sempre no pornô está o quê? Um homem se apropriando de um corpo ou da dominância no sexo. É isso que traz de negativo para a atividade. Sim.
E eu acho assim que a falta de conversa sempre é o que atrapalha. O diálogo eu falo que é muito importante. E como você aconselha, como que você deixa de dica para os nossos espectadores, ou como você aconselha as suas pacientes a começar uma conversa com o seu parceiro sobre isso? Lá em casa a gente conversa abertamente e ele sabe exatamente que o filme pornô não me atrai, não me atrai, vai atrair ele. Então a gente vai assistir porque eu sei que ele gosta, porque eu falo assim, aquela questão também da sua paciente que estava na dúvida se fazia o swing. Na verdade, ela já tinha a resposta. A resposta já era não. Já era não, né? Já. Quando você contou a história, eu já sabia a resposta dela. Toda dúvida é um não. É um não. Então, assim, o conversar, eu falo que entre quatro paredes tudo é válido desde que seja concedido pelos dois. Então, uma conversa, você expor e falar, olha, até aqui eu vou e não vai me fazer mal. E você ouvir o outro também. E as mulheres, eu vejo muito isso, que as mulheres não têm essa autonomia de iniciar esse papo, essa conversa aberta com o seu parceiro, de falar para eles que o tamanho não é documento, que ela tem um clitóris e que o clitóris é que realmente importa em tudo aquilo, porque a gente sabe que são pouquíssimas mulheres que conseguem atingir o orgasmo através da penetração, né? A grande maioria é através do estímulo do clitóris e muitas mulheres têm vergonha de falar isso para os parceiros, tá? Porque é falta de conhecimento dela e dele, de que a maioria das mulheres precisam do estímulo clitoriano junto com a penetração. Então, como abordar? Primeiro que, na verdade, o clitóris, né, ele é o prato principal. A penetração, ela é a sobremesa. E isso tem que ter um entendimento do porquê. Pelas terminações nervosas que tem ali na cabeça do clitóris. E o clitóris não é aquela pontinha só que o homem vê. Tem todo o entorno dele que abraça essa parte do útero, dos ovários ali dentro da relação. O primeiro sinal desse diálogo, que esse diálogo precisa ser começado, introduzido, é quando a mulher não quer o sexo. Tô com dor de cabeça, hoje eu tô nervosa, eu tô menstruada. Quando a mulher começa a negar esse sexo, é a primeira coisa que o homem tem que olhar e falar, mas o que tá fazendo com que essa mulher não se desperte pro sexo? Por que, de novo, não? Porque a frequência tá diminuindo. Ele não tem que olhar e falar, poxa, mas se você não fizer, eu vou procurar fora. Ele tem que entender o que movimento que ele está fazendo, nem sempre é dele, também pode ser fisiológico, mas o que está acontecendo que essa mulher não está se despertando para o sexo para mim? Então o diálogo ele começa com essa primeira narrativa no sentido da queixa. Não tenho mais desejo por você, não tenho mais vontade de ir para a cama com você. Onde está o problema? Nem sempre esse homem está aberto para ouvir. Então a mulher é muito emocional, o homem é muito racional. Né? Na questão de como a gente vai negociar, como a gente vai abrir isso, eu sempre trabalho com um quadrante. Então, eu sempre trabalho numa folha em branco e divido em 3 tabelas. Eu permito, é negociável e eu não abro mão. Então, dentro do sexo, o que eu permito? Permito brincar um pouco com o pornô, brincar em algumas posições, usar alguns brinquedos, alguns toys, alguns géis, alguma coisa. O que é negociável? Pode ser a questão do swing, eu posso ir lá conhecer a casa, não garanto que eu vou entrar, não garanto que eu vou ou que brincar, eu vou ceder alguma coisa. Mas eu posso sim ir lá conhecer o que é essa casa de swing, o que é a homenagem. Me mostra as mulheres por quem você sente desejo para trazer para nossa relação. Não é garantia que eu vá aceitar, mas deixa eu ver qual é o perfil de mulher que você se atrai. E o que é inegociável? O que eu não vou abrir. Não quero um casamento aberto, não quero um swing, não quero homenagem, não quero transar quando eu não tiver com vontade. Então, tudo isso a gente vai fazendo, vai amarrando para que esses casais comecem a introduzir, a saber como se portar diante de uma conversa que é tão delicada. O homem vê muito isso. Minha mulher não tem mais desejo. É hormonal. Ela tá cansada, não tem mais desejo. Mas ele não se pergunta, o que eu tenho feito? Porque o desejo na mulher, ele é muito fácil de ser inibido. É desde uma palavra, é desde um dia, né, que não foi legal, é desde um problema financeiro, profissional, familiar. A mulher se dispersa muito do sexo com muita facilidade. E qual que é o papel do homem? Já que ele tem esse ego tão na ponta do pênis,
deixa eu ver o que eu tenho pra oferecer pra essa mulher. Se é um acalento, se é um... Porque o homem não sabe fazer um carinho sem trazer essa mulher pra perto e já tocar nela. Vários relatos das minhas pacientes. Meu marido não me toca. Chega de noite, pega no meu peito, pega na minha bunda, pega em algum lugar lá e já vai com a mão direto. Não tem um início, um rito. E a mulher, ela é muito fácil de ser seduzida. Quando ela se percebe ouvida, atendida, emocionalmente acolhida. Então, essa conversa, ela precisa acontecer porque, às vezes, o homem não tem essa facilidade de perceber que esse algo que está errado com essa mulher não está relacionado apenas a ela, mas que tem algo na relação que está afastando. Na verdade, você trouxe 2 pontos aí muito importantes, né? O primeiro é o homem ter, já que ele tem esse ego elevado, e eu sempre falo assim, o homem, como ele deseja, como ele é mais sexual, ele teria que ser um pouco mais esperto para entender como conquistar aquela mulher, como sempre ter um bom relacionamento. E a mulher também se fazer a pergunta, por que eu não tô com vontade? Isso. Por que sexo é sempre a última opção? Por que eu vou dar desculpa de menstruação, de TPM, de problema, disso, aquilo, e não quero? Porque a mulher, ela é educada para ser responsável pela falta do desejo. E a Ivone sabe mais do que eu, né? Que o sexo a gente não compra na caixinha, nem no gel, nem no celeiro, nem na maca peruana. Não existe para comprar. Mas a mulher, ela tá sempre se responsabilizando. É porque eu tô gordinha. É porque eu acabei de ganhar nenê. Porque o meu corpo já não tá mais atraente. É porque eu engordei nos últimos anos, então minha libido, ela sempre tá diminuída. A mulher foi educada para se responsabilizar pela falta de desejo. E o homem entra no rabo do cometa. É que, na verdade, a gente foi educada que a gente já tinha que servir o homem, né? Isso. E a gente, poucas mulheres descobriram o prazer no seu corpo, né? Porque até então, o nosso corpo, pra nós, era proibido. Pro homem, não. Sim. Ele tá livre de acesso, né? Olha que louco. O nosso corpo, pra nós, é proibido e pro outro, não. E agora, como vem a revolução sexual nesse sentido de eu não quero sexo pelo sexo, eu quero sexo pelo prazer, ele tá assustando muito o homem. Então, a gente vê as comunidades de mulheres empoderadas, mulheres que estão buscando, né, autonomia. Então, ela vai para grupos de network, ela vai buscar informação, elas estão ouvindo a gente agora, nesse momento. E o homem? Quem que tá preparando esse homem para lidar com esse mulherão que tá vindo? Porque ele quer a siliconada, a lipada, ele quer a loira, ele quer a morena, ele quer a gostosa. Quem que está preparando esse homem para lidar com esse mulherão que é uma potência? E muitas vezes eles não estão se preparando, porque eles são autossuficientes muitas vezes. Né? A gente sente isso muito, até eu falo isso com propriedade pelos atendimentos que a gente vê na Chocolate com Pimenta, né? E muitos homens até não permitindo que a mulher consiga usar ali um vibrador no relacionamento. Então já começa aí aquele medo, né, dele não fazer o que o vibrador faz, então ela não faz mesmo. Não faz mesmo. Não né? faz mesmo. Então ela vai me substituir e isso já é um grande erro, né? Você não deixar... Então, a mulher tem essa vontade, esse desejo de usar algo. E se ele soubesse o quanto pode ser um amigo dele nessa questão das preliminares, porque nós, mulheres, somos muito diferentes em questão de estímulo, de tempo. Como você falou, né? Nós precisamos da palavra. Eu falo que lá no café da manhã a gente já começa o sexo, e não é mimimi, né? E não é mimimi, faz parte do nosso corpo. E uma coisa que você falou muito interessante, teve uma época, já que a gente está falando do tamanho, que tinha um gel, uma propaganda de um gel na internet. Gente, era todos os dias a gente recebia ou clientes na loja, ou no WhatsApp, ou ligação. Você tem tal gel? Produto. Aí a gente tinha vontade de responder, querido, não se vende milagre em caixinhas, né? Um gel que prometia aumentar de 10 a 20 centímetros o tamanho do membro do homem. Gente, isso não existe. Não existe. Então, a gente, com todo cuidado, né? Ali explicava, olha, gel nenhum vai fazer isso. Né? O que você pode fazer é fazer um exercício, porque o pênis ali é um músculo. Então, se você exercitar, como o músculo do braço, da perna, ele vai ficar mais, vai ter assim um pouquinho mais de proporção, mas 10 centímetros ou 20 centímetros... É muito. Até né? a hormonização que está sendo feita peniana agora, né, com ácido hialurônico, botox, nem ela tá dando esse resultado. É de 1 a 2 centímetros.
E assim, não é uma garantia que você vai ter Se vai ter todo esse resultado, exatamente. Mas os homens ainda estão investindo, estão buscando, estão indo atrás, né, pelos míseros 1 ou 2 centímetros. Sempre, né? Sempre. Exatamente. Sem perceber também que hoje o que dá maior prazer não é a extensão, não é o comprimento desse pênis, e sim o calibre dele. Até porque a nossa parte sensível, as terminações nervosas da nossa vagina, é de 2,5 a 3 centímetros. Então, é na entrada. Exato. Então, as pessoas se preocupam, o homem se preocupa em colocar tudo. Né, quanto maior, soca mais. O nosso prazer está na entrada. Exatamente. Ele se preocupa às vezes, e é pra ele que traz esse prazer, Isso. né? Pela dominação de novo. Pela dominação, Isso. exatamente. O quanto ele está introduzindo nessa mulher, o quanto ele está dominando essa mulher, o quanto ele está, né, se colocando na condição de entrar nela. Uhum. E ele não se percebe que o que a mulher precisa tá ali, nos 2 centímetros e meio no início da vagina. Arlete, quando o homem ele é inseguro e fica perguntando, tá bom pra você? Tá bom assim? Tá bom desse jeito? O que a gente faz? Senta e já conversa logo? Ou fala pra ele assim, ó, relaxa. Isso não é uma Olimpíada, porque o homem tem muito isso, né? Porque tem homem que não se preocupa, mas tem homem que se preocupa muito com a mulher. Sim, eu já devolvo a pergunta, né? Eu já dou a resposta devolvendo a pergunta. Você quer que eu fale o que você quer ouvir ou o que eu realmente estou pensando? Aí acaba com... Porque é isso, se a pessoa tem uma dúvida e quer a tua autoaprovação, nada do que você fale vai convencê-lo. Então assim, você quer que eu te fale a verdade ou o que você quer ouvir? Se você está se sentindo mal, isso é um problema teu, fisiológico, emocional teu. Se eu não estou trazendo a queixa, se isso não está sendo um problema na nossa relação, por que você está trazendo? Né? Então, ele deveria muito mais se preocupar em como satisfazer essa mulher, em brincar, em trazer excitação para essa mulher, do que saber. Porque, assim, por mais inexperiente que seja um homem, ele vai perceber algum sinal nessa mulher. Ou essa mulher já tá querendo se livrar da relação, ou ela tá ali gemendo demais, ou ela tá se distraindo. De qualquer maneira, a mulher vai dar um sinal que não tá bom. E a recusa do sexo, se essa mulher também tem a recusa de novo, né? Será que é pela questão do tamanho? É a performance? É o calibre? O que tá incomodando? Então, quando ele chama essa necessidade de... O que você está sentindo? Tá bom? Não tá? É grande? É pequeno? Esse problema é dele. É só dele. E é muito visível... Quando eu vejo nos atendimentos da Chocolate com Pimenta, é muito visível quando o casal... tem uma ligação boa, tem uma liga, tem um sexo bom, e quando não tem. Porque, que nem você falou, a gente não vende prazer em caixinha, né? Não. E quando a pessoa tá bem, a pessoa, ela tá bem com a parceria, ela tem prazer, é gostoso de atender essa pessoa. Fica leve, porque você mostra, você fala sobre os produtos e isso mostra interesse nela. Mas é que aí esse casal tá te procurando, ou o homem, a mulher, porque ela vem querendo um complemento para dar prazer ao casal. E não buscando uma responsabilidade ou uma solução mágica, como você falou da questão do gel, que aumentaria. Essa pessoa que vai pro sex shop, que vem pra terapia sexual, ela vem para ver o que ela pode melhorar, além do que eles já têm. Eles não esperam chegar ao caos para daí buscar ajuda. Os casais que chegam para mim com uma dificuldade sexual que já está em caso muito grave, a dificuldade de retomar essa relação é muito grande, porque eles não se veem mais como um casal. Eles estão ali se degladiando, brigando para ver de quem é a culpa. E a terapia sexual, ela não vem buscar o culpado, aonde se perdeu. Um casal que eu atendi, ele chegou com a seguinte queixa. Faz 7 meses que a gente não tem relação sexual. Por quê? Aí era uma questão política, porque o sogro tinha falado alguma coisa numa época da eleição, a mulher se ofendeu com o sogro e fazia 7 meses que eles não tinham relação sexual. E o casamento estava fadado ao fracasso já efetivo, né? E aí a gente foi conversando, fazendo algumas estratégias, e aí esquentou a sessão e ele perguntou pra mim, pergunte pra ela qual é a cor do sutiã e o modelo de sutiã que ela está usando. Eu achei que tinha algo ali mesmo que poderia ser investigado, né? Eu olhei pra ela respondeu, ela falou, o que tem? Eu falei, mas eu não te perguntei nada. Falei, por que você se ofendeu tanto? O que aconteceu?
A pergunta dele é relevante? Daí ele falou, pra mim não. Ela falou. Aí ele falou, pede pra ela. Fale pra ela que sutiã que você tá usando. Ela estava usando um sutiã de amamentação. E a criança dela tinha 2 anos e meio. E ela nem amamentava. Nem amamentava. Há muito tempo. Então, assim, por que aquele sutiã? Por que tanto tempo sem sexo? Esse casamento tinha chance de ser retomado? De uma recuperação? Não. Poderia ir na Chocolate com Pimenta? Poderia continuar fazendo as sessões comigo? Nem preciso contar o final da história, né? Sim, exatamente. E muitas pessoas, eu sempre falo assim, muitas vezes eu falo assim, Ivone, o que você faz? Eu sou a proprietária da Chocolate com Pimenta Sex Shop. Eu não preciso disso. Aí eu falo, aí é que você se engana. O sex shop não é para quando você precisar, é para você manter o que já está bom. Isso. E muitas pessoas se enganam, né? Que o sex shop precisa ser procurado quando o casamento já está no fim. Isso. Ele não vai salvar o seu casamento. Acha que é a salvação, Ele vai salvar se você manter a chama acesa e procurar algo diferente sempre, E outro fator também que você não levantou, que é muito importante, né, Ivone? A questão do sexo, da inovação do sexo, ela não é uma competência da mulher. Se o marido não fizesse a parceria, hoje, né, homem com homem, mulher com mulher, um homem e uma mulher, monogamia, casamento aberto, se todos os responsáveis, 2 ou mais, não fizerem cada um seu 50%, ninguém vai conseguir segurar essa relação. Então, eu posso ter um casamento aberto, mas se todo mundo fizer o seu pouquinho, vai dar certo. Se eu tiver numa relação fechada, independente de quem é minha parceria, se o outro não der os 50%, ou pelo menos 40%, eu não vou segurar os meus 60%. Entende? E as pessoas estão sempre atribuindo a responsabilidade. Porque você não usa uma lingerie diferente. Porque você não se cuida. Porque você tá barrigudo. Porque você tá cheio de cabelo branco. Você não parou de treinar. Como se isso fosse uma responsabilidade de uma coisa chamada afetividade. As pessoas transam pela afetividade, não transam só pelo corpo. Apesar dos relacionamentos estarem mais líquidos, então eu vou para uma balada, de repente fico com uma pessoa que eu nem conheço. Mas algum sentimento eu tive que ter pela pessoa. Uma atração física, achar o porte do corpo bonito, sorriso bonito, uma conversa bonita, legal. Boa. Um acolhimento. Alguma coisa eu tenho que ter. Entende? E dentro, a gente tá falando um pouco mais das relações fechadas, né? As pessoas estão muito, mas muito acostumadas a delegar. Porque você vive de mau humor, porque você vive de dor de cabeça, porque você só pensa em dinheiro. E não é por aí. Na verdade, cada um assumir sua responsabilidade, né? Eu trabalho muito com as minhas mentoradas, inclusive, eu falo que 50% relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, 50% de um e 50% de outro. E relacionamento, principalmente entre casal, indiferente de como, eu sempre falo que tem que ser investimento, porque a gente investe para estudar, a gente investe para trabalhar, a gente investe em roupa, faz vários investimentos. E por que não um relacionamento? Ele tem que ser importante, não tem que ser aquilo que você falou, né? No final do dia, quando der, como der e se der. Eu falo assim, você tem que fazer pelo menos uma vez por mês, você tem que pôr. Hoje a gente tá numa sociedade, num ponto que a gente tem que pôr na nossa agenda, sim. Um momento. E eu sempre falo, as mulheres às vezes falam assim, mas por que é sempre a mulher? Eu falo, às vezes, você pode começar. E você pode fazer um combinado com seu parceiro no sentido, tá vendo como é legal? Tá vendo como é importante como você isso pode fazer como você também pode fazer? Porque esse é um combinado muito legal. Olha, desse mês eu fiz, no próximo você faz, mas com leveza e não com obrigação, porque depois que você coloca obrigação já era. E sempre trazer essa questão assim, é bom pra mim? É bom pra você e é bom pros dois. Eu acho que a gente tem que tirar o sexo como obrigação. Total. Eu falo assim que a gente tem que trazer isso com mais prazer, com mais... eu falo assim que a gente fica mais leve, é tão mais gostoso. É o sexo... Isso, não complica muito não. Deixa mais leve. E já entra na questão do selinho, né, Dai? Quando a gente tá ali nos primeiros encontros, é aquele beijo mais quente, de língua, com saliva, com muita ocitocina. E lá embaixo responde na hora. Aí vai pra relação formal. Troca-se pelo selinho. O selinho, ele não é suficiente para mandar informação pro cérebro a ponto de eu ficar excitada. E nas relações formais, o que a gente faz? Sai, dá um selinho, chega, dá um selinho, vai dormir, dá um selinho. O corpo vai desacostumando, ele vai desprogramando para entender que aquele contato de boca com boca, que ele tem uma função, que é provocar o que? Uma excitação,
né? A corrente sanguínea, fazer a função dela. Isso. E aí, beijinho de selinho não vai sustentar uma relação a ponto de me excitar, de querer transar com você. E para quem quer caprichar, então, mas ainda tem um pouquinho de insegurança com essas questões, além dessa dica, voltar com o beijo de língua, o beijo molhado, o beijo gostoso. Eu sempre falo que o beijo é como você ligar a tomada, né? A luz não vai acender sozinha. Sim. Então, você precisa tocar o seu dedo lá no interruptor e dar o comando. Eu falo que o beijo é esse interruptor para ligar. Então, além dessa dica, o que você deixa, então, para os seguidores hoje, né, do Pode Desejar, para quem está assistindo esse episódio, além dessa maravilhosa dica, o que mais você deixaria, assim, de dica para as pessoas começarem essa conexão ou reconexão? Acolha a sua parceria. Entenda o que ela tá te pedindo. O que é sexo para você, o que é sexo para ela. Como ela aborda essa questão de ser recolhida na sua necessidade. Eu acho que é importante a gente ter tudo que a gente falou, né? O diálogo, o conhecimento, a busca pela inovação. Acho que tudo isso é importante. Mas nada disso vai ser suficiente se você não olhar o que o outro tá querendo. Quando o outro fala mais para um lado, mais para cima, o que ele tá te fazendo? Ele tá te falando assim, olha, você pode explorar mais, eu tô aberta para isso. Fazer o tempo de qualidade de cada um. O que é tempo de qualidade para mim, o que é tempo de qualidade para você, né? As pessoas falam, eu não tenho dinheiro para ir no motel, para levar jantar fora, fazer uma viagem. Gente, se a gente tem uma sacada, um pátio, coloca uma coberta lá no chão, vamos fazer uma noite lá, tomar alguma coisa que eu gosto, um suco, um vinho, e olhar a estrela e conversar um pouco sobre a vida. É você, quando chega em casa, desliga o teu telefone, deixa o teu telefone do lado e olha para essa pessoa que tá te esperando. É você olhar e perguntar para ela, tem algo que a gente possa fazer para que a gente fique melhor? Não sou eu, não é você. Mas o que a gente pode fazer? Quem pode, quem tem condições, fazer uma viagem a 2, uma vez por ano, que bom, se pode, vá, né? Mas a gente tem que parar e desmistificar que custa dinheiro ser feliz, que a gente precisa da grana, que a gente precisa dessa questão financeira para fazer o extraordinário. O extraordinário a gente faz nos pequenos gestos, quando você é parceiro, quando você percebe que a tua dificuldade pode ser ajuda que o outro pode te dar. Não é fácil levar um casamento, não é fácil ter um casamento. Esse casamento só deu certo ou só tem uma durabilidade quando ambos estão fazendo o mesmo caminho. Quando um dos pares olha para um lado e deixa o outro para trás, independente de gênero, o casamento não vai aguentar. Então, assim, eu não preciso me anular para estar ao lado de alguém, mas eu preciso pegar e olhar para que lado que a gente está andando, se a gente está andando para o mesmo lado. Na questão dos brinquedos, da sexualidade como a gente vive, de que sexo que a gente vai adotar, eu tenho que respeitar o que o outro quer também. Os limites, claro que hoje a gente está num mundo que convida a gente para relacionamentos abertos, swing, homenagem. Por quê? Porque a mídia está mostrando isso o tempo todo. Mas dentro do meu consultório, todos que chegaram nessa perspectiva tiveram um prejuízo muito grande na relação. Então, eu não sou contra o relacionamento aberto. Mas as estatísticas e a minha expectativa e a minha experiência dentro do consultório me mostram que o problema é muito maior quando a gente tenta fazer o diferente. Eu sempre falo que o diferente... dá trabalho. Dá trabalho. Exatamente, mas não precisa ser algo tão inusitado. Sim. Eu falo assim, faça algo diferente para o seu relacionamento. Não é se jogar no lustre, né? Não, é o pegar uma florzinha lá no jardim. Sim. Tô passando, pega aquela flor e entregue para a pessoa. Sim. Olha, lembrei de você quando eu vi essa flor. Um chocolate que a pessoa gosta. Olha, lembrei de você quando vi esse chocolate no mercado. Carinho, né? É um carinho, é um mimo que vai fazer mais diferença no dia a dia do que, de repente, como você falou, não precisa da grana, do dinheiro. Não. Você pode coletar uma flor lá na rua, você pode comprar um chocolate. O próprio elogio, né? O elogio. O próprio elogio. Que é gratuito, né? Que você tá ali, tratar a pessoa com amorosidade, com empatia. Eu falo que ali no dia a dia é a construção. Apimentar a relação é importante, mas o dia a dia é mais importante do que você trazer algo mirabolante. É que, na verdade, a gente não transa 24 horas. Exato. O horário do sexo, ele é muito curto. O dia é muito longo. Então, eu preciso investir no dia para quando formos para atividade sexual... Grande finale. Esteja tudo ok. Olha, gente, que bate-papo incrível. Se deixasse, a gente ficaria mais. Horas. E olha aí, ó.
Homens, ficou esclarecido. Tamanho não é um documento. Exatamente. Não. A gente tem uma pecinha chamada clitóris que, se estimulada da maneira correta, não importa o tamanho, você vai ter sucesso. Então, gente, até quando o assunto é tabu, a gente consegue trazer uma pessoa que tem conhecimento para dar dicas incríveis e mostrar que não é documento. Obrigada, Arlete, por estar aqui conosco, né, neste episódio. As informações foram valiosas e eu tenho certeza que será aí muito importante na vida de muitas pessoas. E você que está aqui acompanhando a gente, tem alguma dúvida? O nosso e-mail está aqui na tela, pode mandar. Inclusive, a sua identidade não será revelada caso você não queira, tá? Então, mande a sua dúvida, a sua sugestão, até pessoas que você acha que vão contribuir aqui no Pode Desejar, manda pra gente, tá bom? Um grande beijo e aproveite esse conteúdo de qualidade. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer.